Bom, comigo hoje aqui, Lorival Santana, meu amigo, analista de política, e em Brasília, nosso diretor Daniel Rittner, e o Christopher Garman, que é da Eurásia Group. Bem-vindo, Christian. Um prazer. Bom tê-los aqui hoje à noite. Igualmente. Bom, gente, vamos antes só atualizar a situação lá nos Estados Unidos, né? O ex-presidente Donald Trump foi condenado, como eu disse, no processo em que era investigado pela compra do silêncio da atriz de filmes adultos Stormy Daniels. Ele se tornou o primeiro ex-presidente norte-americano condenado na história do país. A sentença sairá no dia 11 de julho, dias antes da convenção republicana, que vai confirmar o nome do indicado do partido para a corrida presidencial deste ano. Quem tem os detalhes ao vivo, direto de Nova York, é a correspondente Mariana Jangiacomo. Boa noite, Mariana, está contigo. Oi, Caio, boa noite a todos. Caio, é um dia histórico aqui nos Estados Unidos, o primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente e um cenário inédito, porque além de ex-presidente, Donald Trump é, claro, o candidato da oposição nas eleições desse ano. Então, ainda não dá para saber, é claro, de que forma isso vai impactar as eleições, de que forma isso vai impactar a opinião pública, se isso vai tirar votos de Trump, de fato, se vai favorecer Joe Biden ou não. Além, é claro, das questões técnicas. Donald Trump continua, sim, concorrendo à presidência. Não há nada na Constituição americana que diga que um condenado não possa concorrer à presidência. Então, há esses aspectos técnicos sobre qual será a pena para ele. Donald Trump pode ser condenado, sim, à prisão, até 4 anos de prisão ou prisão domiciliar, liberdade condicional, apenas uma multa comunitária, algum serviço comunitário. São muitas as opções que o juiz tem agora para essa sentença que o mundo vai conhecer no dia 11 de julho, mas por enquanto há apenas a especulação de como isso realmente vai impactar na opinião pública, na população aqui dos Estados Unidos. Os 12 jurados consideraram Trump culpado pelas 34 acusações de ocultação de pagamento de registros e falsificação de registros financeiros, ou seja, Trump foi acusado de tentar esconder a natureza de pagamentos feitos à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels pelo silêncio dela, para que ela não falasse sobre o encontro sexual entre os dois em 2006. Mas os pagamentos teriam acontecido em 2016, então na época em que Trump era candidato à eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. A acusação, inclusive, tentou enquadrar esse caso como um caso de tentativa de interferência na eleição, já que Trump teria, então, tentado pagar uma pessoa e esconder a natureza desses pagamentos para que uma história não viesse à tona, uma história que poderia mudar a opinião dos eleitores. Os 12 jurados consideraram Trump culpado. Era preciso uma decisão unânime para essa sentença, já que existe, claro, a presunção de inocência, então a presunção de que Trump era inocente até que fosse provado o contrário. E ele saiu do tribunal dizendo mais uma vez que é vítima de uma perseguição, que o julgamento de semanas foi um julgamento fraudulento, que os Estados Unidos estão indo para o inferno e que a culpa de tudo isso era de Joe Biden. Joe Biden, logo que saiu a sentença, publicou uma mensagem no X, o antigo Twitter, dizendo que o único jeito de manter Trump fora do Salão Oval é nas urnas, é no dia 5 de novembro. Claro, Trump também disse que o verdadeiro julgamento vai acontecer mesmo nesta data. E a Casa Branca emitiu um comunicado dizendo apenas que respeita a lei e não vai fazer mais comentários. É uma postura ali comum da Casa Branca, que é justamente para evitar dar combustível a essas alegações de Trump de que Biden seria o responsável por esse tipo de resultado, pelos inúmeros problemas dele na justiça. Caio. Obrigado, Mariana. Bom trabalho por aí. O Christopher Garman, você é diretor executivo para as Américas da Eurásia Group, convive bem essa política americana. O que dá para avaliar de impacto daqui em diante na política americana e nas eleições de novembro, a partir dessa decisão, dessa condenação do Trump? Olha, certamente essa é a grande pergunta, né? Porque não é uma questão tão jurídica, dado que é muito pouco provável que ele venha até a cumprir pena e mandato de prisão depois dessa condenação. Se você olha as pesquisas de intenção de voto que têm sido feito, parece que algum impacto virá. Não é? Você pega as pesquisas, dizem que
entre 15% a 20% dos republicanos até dizem que eles podem reconsiderar seu voto, os independentes, uma porcentagem um pouco maior. Mas a gente tem que olhar essas pesquisas com muita cautela, porque, no fundo, né, nós estamos 6 meses da eleição presidencial, a gente olha os principais preocupações dos eleitores e geralmente são sobre economia, imigração e, de acordo com algumas pesquisas, ameaça à democracia. Então, uma condenação, nesse caso, não pega nas principais preocupações do eleitor, e também pesquisas indicaram que essa era o julgamento que era menos relevante e com potencial impacto menor do que os demais, inclusive que ele estava sendo acusado, né, de tentar, né, reverter o resultado eleitoral, e outro também de trazer documentos sigilosos fora da Casa Branca indevidamente. Então, mesmo que as pesquisas mostram que ele pode perder alguns pontos percentuais, né, é um pulo analítico grande para dizer que isso vai ter um impacto no dia da eleição. A nossa avaliação na Eurásia é que é um evento ruim para o presidente, mas tende a ter um impacto marginal no resultado e na disputa em si. Se houver algum impacto nessas pesquisas, tende a ser mais temporário. Mas, claramente, não ajuda a campanha do Trump. Norival? Eu acho que as pesquisas, de fato, indicam um certo impacto, né, assim, no voto popular. A pesquisa da CNN de abril, falando especificamente sobre esse processo, que, como o Christopher disse, é o que tem menos impacto, mesmo assim, no voto popular falava de um impacto de 24% dos eleitores do Trump que repensariam, né, reconsiderariam, né, se vão mesmo votar nele. E no mês seguinte, em maio, o Emerson College deu 25%. Né? Agora, esse é o voto popular. Né? Quando você olha de novo para a pesquisa, nos 6 estados que vão decidir a eleição, os eleitores independentes, que podem ser os decisores dessa eleição, eles diziam que também reconsiderariam se o Trump fosse condenado em qualquer um dos 4 processos criminais. Entretanto, e aí eu concordo com o Christopher no sentido assim, de que o Trump tem uma habilidade extraordinária, né, de reverter reveses em benefícios. E ele mostrou isso claramente ao longo das primárias deste ano. Né? E o apoio a ele só cresceu à medida em que ele ia participando dessas audiências. Muitas vezes ele ia sem ser obrigado a ir. Nesse caso, ele era obrigado a ir, mas nas outras audiências que ele fez questão de participar porque ele entendeu que ele poderia obter ganhos políticos disso. Então, daqui para novembro, tem uma longa estrada ainda para o Trump tentar potencializar a narrativa dele de que ele está sendo perseguido político e tal. E o que o Trump precisa primeiro, manter os eleitores dele, né, ao redor dele. Isso não é difícil, porque é um eleitor bastante fiel, que tem uma identidade pessoal muito grande com o Trump. E, em segundo lugar, não perder ou conquistar pelo menos uma parte dos votos independentes, dos votos moderados, sobretudo naqueles 6 estados que decidirão a eleição. Então, tudo vai depender do humor do eleitor, da eleitora em relação a isso. E também é preciso considerar que existem outros 3 processos criminais. E aí a gente precisa ver qual será o timing de eventuais decisões, né? Pode ser que um ou outro ainda tenha uma decisão antes da eleição, e qual vai ser, de novo, o impacto sobre o eleitor. Então, são muitos Cs para a gente fazer qualquer aposta. O Christopher, essa condenação entra na campanha? Ela vai entrar, vai ser o tema da campanha, seja para o Trump, seja para o Biden, para o Trump, claro, nesses termos de vitimização, ou as linhas principais da campanha que vinham aparecendo, situação econômica, geopolítica, Israel, elas devem predominar. Esse balanço das principais variáveis que estarão em jogo daqui até novembro, qual que deve prevalecer a partir dessa condenação desse novo fato de hoje?
Olha, eu acho que vai ser utilizado na campanha, mas não acho que vai ser um mote central da campanha em si. Geralmente, as campanhas geralmente focam sobre os temas que os eleitores mais se preocupam. Então, você olha as pesquisas hoje, a principal preocupação que a gente enxerga do eleitor mediano americano tem a ver com economia, inflação, imigração, e até, de forma interessante, de acordo com uma pesquisa da Ipsos Public Affairs, que tem feito nos últimos meses, extremismo e ameaça à democracia está quase empatando de relevância perante eleitores independentes, bem próximo de economia e imigração. Então, os democratas, eu acho que vão fazer uma campanha eleitoral focado no fato que o Trump representa uma ameaça à democracia e representa um extremismo político. Entre democratas, isso é um tema bem importante. Entre republicanos, o tema de imigração é mais importante. Então, a gente vê a fala do presidente Joe Biden, quando ele endereçou à nação, o chamado State of the Union Address, ele colocou a ameaça à democracia como um tema central. Então, o fato que nós temos o Trump condenado, não num caso de tentar reverter o resultado da eleição em si, mas que ele representa um certo extremismo político para ser parte dessa narrativa. Agora, a campanha de Trump vai fazer o argumento contrário, que, no fundo, existe uma caça às bruxas contra ele, que o caso que ele foi condenado é juridicamente frágil, né, e que, no fundo, né, ele está sendo... ele é o alvo de uma corte judiciária progressista e que a única coisa que está entre eles, os progressistas, e você, eleitor, é o Donald Trump. Então, a campanha do Trump vai realmente utilizar essa condenação como evidência que ele está sendo perseguido politicamente e, sem dúvida nenhuma, nós devemos ter um aumento de doações da base republicana para a sua campanha e pode até aglutinar e mobilizar parte dessa base depois dessa condenação. O importante mesmo é ficar de olho entre esses eleitores independentes. Então, acho que entra indiretamente na campanha, mas não acho que vai ser um tema central. A gente tem que lembrar que, com uma campanha há 6 meses daqui, a repercussão dessa condenação tende a dissipar ao longo do tempo, mas faz parte da narrativa, sim. Ô Daniel, vamos só colocar um pouquinho de Brasília aqui nessa conversa. Palácio do Planalto, Itamaraty, tem ali tudo que a gente sabe, uma torcida velada pelo Biden. De alguma maneira, essa decisão reforça isso? Bom, a torcida, obviamente, como você já disse, nem tão velada por Joe Biden nessas eleições, como seria natural de esperar no caso de um governo de esquerda do PT. Muito bem, me parece que o Palácio do Planalto e o Itamaraty ainda não calcularam devidamente, não traçaram uma estratégia sobre como lidar com um novo governo Trump, caso o Partido Republicano vença nas próximas eleições. Existe, sim, uma expectativa de que, por mais que a gente tenha evidências ali de que nos swing states 6 a 8 haja uma tendência de vitória de Trump, de que ainda há muito jogo para ser jogado. Então, um fator que pode levar eleitores independentes, a votar em Biden e não Trump, pode ser a abordagem do governo americano com relação a Israel e as ofensivas mais recentes na faixa de Gaza. Isso tem recebido muita crítica dos eleitores democratas. Então, hoje, a preço de hoje, poderia fazer muitos eleitores desistirem de votar. Não estamos falando de ninguém que vai deixar de votar em Biden para votar em Trump. Da mesma forma, a condenação de Trump talvez realmente não faça nenhum eleitor de Trump votar em Biden, mas pode também desestimular aquele eleitor de Trump a comparecer no dia da eleição. Então, essa é muito a visão do Itamaraty, do Palácio do Planalto, que é preciso monitorar muito bem quem de fato vai votar, seja republicano, seja democrata. E também existe uma percepção de que, se ganhar Trump, vem aí, essa é a aposta hoje no governo brasileiro, de que vem por aí um Trump mais ressentido, digamos, mais radicalizado do que foi o seu primeiro governo, justamente por uma série de ressentimentos, inclusive associados à derrota muito apertada para Biden e a resistência em passar o bastão, que lembrou muito Jair Bolsonaro.
E isso pode se refletir num isolacionismo maior, num protecionismo maior, tarifas mais altas, inclusive, contra produtos brasileiros. Essa é um pouco a expectativa, embora não haja um plano ainda muito bem traçado de como lidar com o eventual governo Donald Trump. Lorival, dá para dizer que a justiça que vai decidir essa eleição, de alguma maneira indireta, justiça americana, claro? De acordo com a Constituição americana, a 14ª emenda prevê que um funcionário federal que tenha prestado juramento como federal e depois participe de uma tentativa de insurreição ou de uma insurreição, ele não pode exercer um cargo federal. E não diz nada sobre presidente, né? Sobre presidente, tem que ter 35 anos ou mais, tem que ter nascido nos Estados Unidos e vivido nos Estados Unidos nos últimos 14 anos. E aí, isso foi levado para a Corte Suprema, e a Corte Suprema, a maioria, fez um voto dizendo que seria o Congresso americano que deveria votar uma lei dizendo que isso se aplica, essa questão da insurreição, se aplica ao presidente também. Isso não vai acontecer, inclusive porque antes da eleição, porque a Câmara tem maioria republicana e, tecnicamente também, o Trump não foi acusado de insurreição no caso ali da questão da invasão do Capitólio. Ele é acusado de incitação à sedição, mas a palavra insurreição não aparece. Então, por causa disso, não há nada que impeça o Trump, do ponto de vista da justiça, de concorrer a essa eleição e de se eleger e de tomar posse, né? Ele poderia, hipoteticamente, até estar preso, mas ele a lei não diz que ele não pode ser presidente. É diferente do que acontece no Brasil e em outros países. Mas acho que a sua pergunta também tem uma outra dimensão, que é se a justiça, à medida em que vá condenando o Trump, isso poderia influir politicamente, sim, eleitoralmente, sim, né? Sim. Mas o ritmo dos outros processos não parece indicar que haverá vereditos antes de 5 de novembro, né? E, do ponto de vista dele, o que ele pode fazer uma vez eleito presidente, né? No caso dos 4 processos criminais em andamento, em que ele é réu realmente, 2 são estaduais, esse de Nova York e o da Geórgia, e 2 são federais, o dos documentos retidos na residência do Mar-a-Lago, que é federal na Flórida, e a questão de tentar reverter a eleição num processo em Washington, de justiça federal também. Geórgia estadual, tentar reverter o resultado na Geórgia, né? Então, nos 2 federais, em tese, se ele fosse condenado, ele poderia se auto-indultar. Mas isso não é certeza, porque não tem precedentes isso na história dos Estados Unidos. Será que ele poderia se auto-indultar? Isso seria válido? O que a Corte Suprema diria a respeito disso? Se os processos ainda estiverem em andamento, que é o mais provável, o Departamento de Justiça, estando nas mãos dele, e o Departamento de Justiça nos Estados Unidos é o que nós chamamos também de Ministério Público, poderia retirar as acusações dos processos federais. E aí seriam engavetados os processos, né? A justiça deixaria de ser provocada. Nos casos estaduais, não. Ele não pode nem se auto-indultar e nem retirar os processos. Os processos continuariam andando, mesmo com ele presidente. Acho que a grande dúvida, e eu quero jogar para o Christopher, é esse papel, talvez até buscando uma similaridade com o que aconteceu em 2022 aqui no Brasil, né? Que o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, o TSE, era um agente, né? Era alguém que estava ali até pelo fato de ter sido o principal alvo durante a era Bolsonaro. Os trumpistas nos Estados Unidos, Christopher, enxergam o Judiciário como um player, um obstáculo ao avanço do Trump nessa retomada da Casa Branca? Olha, tem paralelos, mas existe uma distinção importante, que eu acho que o Lorival colocou, né? Não existe a possibilidade de que uma condenação da justiça possa impossibilitar a candidatura de Donald Trump nessa disputa. Ele não só pode ser condenado, ele até pode servir um mandato de prisão e ainda cumprir a função de executivo e vencer a eleição, né? Até tem um debate se ele é um condenado, se ele até pode votar. Aparentemente,
Parece que ele pode votar sim, a despeito da regra no estado da Flórida, que proíbe alguém que é condenado na justiça de poder votar, porque ele foi condenado no caso do estado de Nova York, então ele pode votar. Então não é um caso de você impedir a candidatura dele e também impedir o exercício do cargo se ele for eleito presidente. Mas tem muita semelhança com o Brasil, no sentido que existe um grande debate entre os democratas e os republicanos de acusação de caixas bruxas, que o judiciário está perseguindo o Trump politicamente, né? Muito como os conservadores no Brasil vêm argumentando que o judiciário fez o mesmo contra o candidato deles durante a campanha de 2022 e também na toda a campanha e investigação contra os atos antidemocráticos e de fake news. Então, existe um grande debate nos Estados Unidos, né, de quem, de fato, representa a ameaça à democracia. Nos Estados Unidos, os republicanos têm argumentado que, no fundo, a ameaça à democracia vem de uma justiça injusta, perseguitória, progressista, né? E o campo progressista nos Estados Unidos argumenta, evidentemente, depois de 6 de janeiro, que o inverso é o fato e o Trump representa uma ameaça autoritária. Então, esse debate tem eco, sim, no Brasil. E não é por acaso que, assim, todo o debate e a polêmica ao redor do Elon Musk com o ministro Alexandre de Moraes teve repercussão nos Estados Unidos entre parlamentares republicanos, porque eles estão vendo uma semelhança e estão utilizando esse caso domesticamente nos Estados Unidos. Ô Lorival, onde que está o calcanhar ali de Aquiles do Joe Biden, né? As pesquisas recentes, eu peguei aqui, também ouvi as suas avaliações mais cedo, né? Latinos e jovens empatados com Trump, né? Salvo engano, em 2020 era 60-40, né? E o eleitorado negro um nível alto para um republicano, né? 20%. 20%, acho que foi em 64%, eu ouvi você falando mais cedo. 2/3. Isso. O que explica essa desilusão, vamos dizer assim, do eleitor americano que votou em 2020 no Biden, 4 anos depois está fugindo dele? Em primeiro lugar, é a questão econômica, né? Esse eleitor ele foi muito afetado pela alta inflação, né, que foi resultado, primeiro, da própria ajuda que o governo deu, a liquidez que o governo forneceu ali, injeção de dinheiro imediatamente pós-pandemia, o próprio descompasso entre oferta e demanda na pandemia, enfim. E aí veio a guerra na Ucrânia, né, em que também as sanções contra a energia russa elevaram o preço da energia, e aí os juros tiveram de subir para conter essa inflação, aí é o preço da moradia que subiu, né, da hipoteca e, consequentemente, do aluguel, assim por diante. Tudo isso afeta muito o eleitor. Embora esse eleitor mais pobre, embora a inflação caiu muito, mas o preço continuou ali, né? O preço não caiu, Sim. Foi a inflação que caiu, né? Então, esse é o primeiro ponto. E mais recentemente, essa questão de Israel, aí falando principalmente do eleitor jovem, né? E do eleitor de esquerda, democrata, que está muito frustrado com o apoio dos Estados Unidos, continuam fornecendo o apoio de armas e o guarda-chuva político dentro do Conselho de Segurança para Israel, apesar dessa campanha brutal que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Então, esses são os 2 principais fatores que levam o eleitor, principalmente a ficar, como o Daniel falou, a ficar desmotivado a Sim. votar, mas alguns deles estão até mesmo migrando para o Trump. O Christopher, só para arrematar, minha última pergunta para você nesse assunto, a despeito, então, pela percepção que eu tenho, principalmente de você e do Lorival, a despeito dessas questões jurídicas todas, a eleição americana será novamente definida por fatores econômicos. Olha, eu acho que esse é o principal fator dessa campanha. No fundo, a grande pergunta, e eu concordo com o Lorival, se você olha por que o Biden está sofrendo com o eleitorado hispânico, com o eleitorado jovem, o grande calcanhar de Aquiles é o fato que esses segmentos sofreram mais com a eleição. Acho que a disputa de Israel também pesa, mas acho que um pouco menos, porque, no fundo, é uma insatisfação atual, mas parte desse eleitor progressista também não tem para onde correr. Então, acho que a grande pergunta será que a economia americana vai continuar a melhorar com aumento de renda,
que pode lentamente reduzir o impacto inflacionário sobre esses segmentos eleitorados, ao ponto que o Biden possa recuperar alguns pontos percentuais, e aí fazer o argumento, né, que isso é uma lição sobre ameaça à democracia, né? Ou o contrário, se de fato essa melhora econômica não vem, aí o Trump entra com uma certa vantagem, dado a insatisfação econômica sobre esses segmentos. Eu acho que esse talvez é o eixo mais importante, mas eu só diria por último, se a eleição está muito apertada, como foi na última disputa, né, pequenas diferenças e eventos com pequenos impactos pode impactar o resultado da eleição. Então, se é uma eleição milimétrica, não é um evento como esse de uma condenação que pode impactar 1 ou 2 pontos percentuais de eleitores independentes, pode fazer diferença. Então, a gente, mesmo reconhecendo que o fator central permanece a economia e a melhora da economia até o data da eleição, né, esses itens talvez menos relevantes e mais marginais podem fazer a diferença numa eleição muito apertada assim. Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. Muito obrigado, Christopher. Um grande prazer. Lorival, muito obrigado. Até amanhã. Tamo junto. O Daniel fica comigo.